Olá, é um privilégio estar aqui com vocês hoje para compartilhar uma esperança tão profunda e reconfortante. A promessa da ressurreição. Os mortos voltarão à vida. Todos nós já enfrentamos a perda de entes queridos e a dor da separação pode ser avassaladora. Se você soubesse que existe uma promessa segura de que verá seus entes queridos novamente, hoje mergulharemos em um assunto que nos traz esperança, consolo e um novo olhar sobre a vida após o último suspiro. Todos nós temos um poderoso inimigo implacável, a morte. Ela nos afeta a todos, levando nossos entes queridos e trazendo tristeza e muita dor. No entanto, a Bíblia nos revela que Jeová Deus é o poderoso libertador que promete derrotar esse grande inimigo. A morte não terá a sua última palavra, pois Paulo nos conforta com as suas palavras na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que nos diz assim: o último inimigo que será destruído é a morte. O que isso significa? Que a morte será completamente destruída. Mas como podemos ter a certeza dessa grande promessa? A resposta reside no amor incondicional do nosso maravilhoso Criador, Jeová Deus, por nós. Ele nos prometeu a ressurreição e Ele sempre cumpre as suas promessas. A Bíblia nos ensina que Jeová se sente profundamente tocado pela nossa dor e tristeza. Ele não deseja a morte de ninguém, e sua promessa de ressurreição é um testemunho desse amor imenso. Uma pergunta que muitos têm é: quem será ressuscitado? A boa notícia é que a ressurreição não é uma esperança vaga e distante. A Bíblia nos assegura que pessoas de todas as épocas serão ressuscitadas. Imagine encontrar-se novamente com amigos, familiares e entes queridos que já se partiram. A esperança da ressurreição é uma expressão de amor e justiça do nosso Criador. E Ele deseja reuni-los conosco novamente. A promessa da ressurreição, ela é real e verdadeira. Não apenas uma ideia reconfortante, mas sim é uma realidade que nos aguarda. Não importa o quanto a morte possa parecer implacável, a verdade é que o nosso Criador, Jeová Deus, é o nosso libertador e a morte com certeza será vencida. Que a certeza da ressurreição nos traga paz, consolo e muita alegria. Enquanto aguardamos esse glorioso dia em que veremos nossos entes queridos novamente, em meio à dor da perda, a Bíblia se torna nossa fonte de conforto. Ela nos assegura que Jeová Deus e Jesus, seu Filho, compreendem as nossas aflições e tristezas. Paulo nos ensina na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo. Nossos sentimentos de desamparo encontram o eco no coração amoroso do nosso Criador. O relato de Jesus e seu amigo Lázaro nos oferece uma visão profunda da maneira como nosso Senhor Jesus reage à morte de um ente querido. Jesus amava Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, profundamente. Quando soube da morte de Lázaro, Jesus não apenas ficou emocionalmente abalado, mas também compartilhou a dor daqueles que choravam. Ele se comoveu profundamente e ficou aflito, e posteriormente começou a chorar. Vamos ver esse relato no livro de João, capítulo 11, versículo 33, depois do 35. Diz assim: quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Jesus chorou. Lázaro, amigo e querido de Jesus, faleceu e foi sepultado em uma caverna. Quando Jesus pediu que a
pedra que fechava a entrada fosse removida, Marta hesitou, pois a decomposição do corpo após 4 dias já era uma realidade, né? A partir da perspectiva humana, a situação parecia sem esperança. O que poderia ser feito para trazer Lázaro de volta à vida? A pedra foi afastada e então, em um momento que desafia todas as probabilidades, Jesus bradou: Lázaro, venha para fora. O que se sucedeu foi simplesmente inacreditável. Lázaro, que estava morto, emergiu da sepultura. Aqueles que testemunharam esse milagre devem ter ficado atônitos. Um homem que havia partido para a morte agora estava de volta à vida. A alegria e a emoção que encheram o ar naquele momento eram indescritíveis. Jesus não reivindicou um mérito exclusivo por esse milagre surpreendente. Antes de chamar Lázaro de volta à vida, ele fez uma oração direta ao seu Pai, Jeová Deus, a fonte da ressurreição. Note a prova disso no relato de João, capítulo 11, versículo 41 e 42, que diz assim: Então, eles tiraram a pedra no lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviastes. Esse episódio de ressurreição de Lázaro não é um caso isolado, mas sim um dos 9 milagres semelhantes registrados das Escrituras Sagradas. Essas histórias poderosas ressoam em nossos corações e nos mostram que Deus ele é imparcial e seus atos milagrosos. Embora os que foram ressuscitados por Jesus inevitavelmente tenham enfrentado a morte novamente, esses milagres não foram em vão. Eles são testemunhas vivas da bondade e do poder de Deus. Esses relatos nos confirmam verdades cruciais e nos concedem esperança de que um dia, sobre o reino de Deus, todas as lágrimas serão enxugadas e a morte será vencida. É crucial entender que a Bíblia deixa claro que os mortos eles estão em um estado de completa inconsciência. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 declara que os mortos não sabem absolutamente nada. O exemplo de Lázaro reforça essa verdade de forma notável. Quando ele foi ressuscitado, ele não trouxe consigo relatos sobre a existência celestial ou experiência no além. Imagine se Lázaro tivesse vivido em um paraíso celestial durante a sua morte temporária, ele teria voltado com ressentimento por ser trazido de volta apenas para enfrentar a morte novamente. No entanto, o que realmente aconteceu com Lázaro? Durante os 4 dias em que esteve morto, Lázaro não estava consciente de nada. Sua condição era comparável ao sono profundo, aguardando o poder de Deus para trazê-lo de volta à vida, conforme o relato de João, capítulo 11, versículo 11. O relato de Lázaro nos revela que a ressurreição é muito mais que um mito. Jesus ressuscitou Lázaro diante de uma multidão de testemunhas, incluindo líderes religiosos que, mesmo opondo-se a Jesus, não negaram esse milagre. Pelo contrário, reconheceram os muitos sinais que Jesus realizava. A ressurreição de Lázaro foi um evento público que testemunhou a realidade da ressurreição e reforçou a fé em Jesus como enviados de Deus. Esse relato de Lázaro todos nós podemos encontrar no capítulo 11 do livro de João. Jesus ensinou claramente que todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados. Observe que notícia boa no livro de João, capítulo 5, versículo 28, que nos diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A ressurreição é uma demonstração do poder de Jeová como Criador da vida. Com o universo repleto de trilhões de estrelas, a Bíblia nos diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Assim,
A memória de Jeová é infalível. Ele tem o desejo de trazer de volta à vida nossos entes queridos. A Bíblia nos mostra que Jeová tem grande anseio em trazer os mortos de volta à vida. Jó, em seu questionamento, expressou o desejo de esperar na sepultura até que Deus se lembrasse dele. Essa resposta de Jó revela que Jeová está pronto para chamar os mortos de volta à vida e que ele tem saudades do trabalho de suas mãos. Note que texto lindo está no relato de Jó, capítulo 14, versículo do 13 ao 15, que diz assim: Quem dera que me escondesse na sepultura e me mantivesses em secreto até que a tua ira passasse e me mostrasse um determinado momento e te lembrasses de mim. Se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei, até que venha a minha mudança. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás o desejo pelo trabalho das tuas mãos. O anseio de Jeová é ressuscitar os mortos para que eles possam viver novamente. A promessa é emocionante e traz conforto. Em um mundo futuro, a ressurreição permitirá que aqueles que partiram possam voltar à vida e se reunir com seus entes queridos novamente. A ressurreição será um ato de amor e muita compaixão, demonstrando o desejo de Jeová de restabelecer a vida na terra. Os relatos bíblicos nos dão um vislumbre do que será a futura ressurreição. Assim como as pessoas ressuscitadas na terra puderam reencontrar seus entes queridos, a futura ressurreição será ainda mais grandiosa. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, passa a nos dizer dessa grandiosa esperança que todos nós temos. Também descreve que os mortos serão entregues à vida, e essa ressurreição engloba tanto os justos quanto os injustos. O apóstolo Paulo afirmou que haverá uma ressurreição para ambos. Note as suas palavras no livro de Atos, capítulo 24, versículo 15, que nos passa a dizer: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. A categoria dos justos abrange figuras bíblicas notáveis como Noé, Abraão, Moisés e muitos outros, bem como aqueles que têm servido ao nosso grandioso Criador nos dias atuais. A esperança da ressurreição oferece consolo diante da morte. No entanto, também há espaço para os injustos, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o nosso Criador. Durante um período chamado de Dia do Julgamento, os mortos terão a oportunidade de aprender novamente sobre Jeová e servi-lo. O Dia do Julgamento será um período de 1000 anos, durante o qual os mortos serão ressuscitados e terão a chance de se unir aos fiéis na terra para servir ao nosso Criador. Este será um tempo de aprendizado e oportunidades para todos, independentemente do seu passado. A justiça e o amor de Jeová serão evidentes nesse período. Embora a maioria dos falecidos tenha uma perspectiva da ressurreição, a Bíblia indica que aqueles que estão na Geena não serão ressuscitados. A Geena é símbolo de destruição eterna e indica que alguns não serão considerados dignos de receber a oportunidade de ressurreição. Jeová será o juiz final, decidindo quem merece essa chance. Além da ressurreição para a vida na terra, a Bíblia também menciona um tipo diferente de ressurreição, a ressurreição para a vida como criatura espiritual no céu. Essa ressurreição é exemplificada na vida de Jesus Cristo. Após a sua morte como humano, Jesus não permaneceu na sepultura. Deus o ressuscitou, não como um ser humano, mas como uma poderosa pessoa espiritual. Jesus foi o primeiro a experimentar essa gloriosa forma de ressurreição, tornando um exemplo para os que o seguiriam. Jesus chamou aqueles que seriam ressuscitados para a vida no céu de pequeno rebanho. Eles são um grupo de 144 mil cristãos fiéis que desfrutarão da vida espiritual no céu.
Essa ressurreição ocorre durante a presença de Cristo, um período em que vivemos. Note as palavras do apóstolo João no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Esses 144.000 cristãos, incluindo os apóstolos, são ressuscitados para a vida no céu. Para eles, a morte não é o fim, mas sim o início de uma existência espiritual, enquanto que a maioria da humanidade terá a oportunidade de ser ressuscitada para a vida na terra. Os 144.000 têm a perspectiva de servir no governo celestial do reino. Jeová Deus prometeu derrotar a morte de uma vez por todas. Isso trará esperança e alívio para toda a humanidade. A certeza dessa vitória é reforçada pela profecia em Isaías, capítulo 25, versículo 8, que nos diz: Ele irá tragar a morte com vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces, e a repreensão do seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isso. Mas você pode estar se perguntando, o que exatamente os ressuscitados para a vida no céu farão lá? Esses indivíduos desempenharão papéis cruciais no governo celestial do reino, que discutiremos de forma mais abrangente em um próximo vídeo. Será uma oportunidade emocionante para explorar mais profundamente como eles contribuirão para a realização dos propósitos divinos e como seus esforços colaborativos impactarão tanto os habitantes da Terra quanto ao próprio céu. Fique atento para esse conteúdo promissor, que oferecerá uma visão ainda mais clara sobre as bênçãos e a responsabilidade dos ressuscitados no reino celestial. Antes de concluir, quero agradecer a você por acompanhar esse importante tema sobre a ressurreição. Através dos relatos bíblicos, podemos explorar esperanças que Deus nos oferece para um futuro e como a ressurreição será uma realidade consoladora para aqueles que perderam entes queridos. Lembrando sempre de convidar você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Se você gostou do vídeo, não hesite em deixar seu comentário abaixo, compartilhar com amigos e deixar o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que possam beneficiar dessas mensagens de esperança. E não esqueça, ao término deste vídeo, prepare-se para mergulhar ainda mais no conhecimento e nas verdades bíblicas. Basta clicar no próximo vídeo recomendado para continuar aprendendo. E para todos vocês que estiveram conosco até o final deste vídeo, não deixe de deixar seu comentário com a frase: a morte deixará de existir. Isso nos ajudará a saber que estão ansiosos por mais informações e estudos bíblicos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.